Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao OndaCast, que é o podcast da Onda Autismo, onde a gente traz assuntos relevantes em relação à condição de autista, ao transtorno de espectro autista para todos vocês. Hoje nós vamos falar de características de autismo em adultos. Então se inscreve aí no canal e fica ligadinho para não perder nada que a gente vai trazer por aqui. Você está ouvindo o OndaCast, o podcast da Onda Autismo sobre TEA, trazendo informação e entretenimento com respeito ao protagonismo e à representatividade. Antes de começar a falar sobre características de autismo em adultos, a gente precisa entender que muitos desses adultos não foram diagnosticados enquanto crianças. A maioria ali não teve suporte algum enquanto criança em relação a essa condição, e dos que foram diagnosticados lá na infância, em geral, são os que têm ou tinham um nível de suporte mais elevado. Mas mesmo assim, os pontos que eu vou citar tratam das pessoas autistas adultas, independentemente do nível de suporte. Então, o primeiro ponto que a gente pode trazer é a invisibilidade. Acho que não podia ser outro ponto para a gente falar primeiramente. Essa questão da invisibilidade, que ainda é muito forte hoje em dia em relação ao autismo em adultos. De novo, né? Essa não é uma característica do autismo, né, a invisibilidade, mas é uma característica que afeta diretamente os autistas adultos, pois ainda é muito falado apenas sobre autismo infantil e esquecem, né, ou estão esquecendo que essas crianças vão crescer e vão virar pessoas adultas. E essa invisibilidade, ela afeta tanto na questão do acompanhamento terapêutico, né, porque aí são escassos profissionais que entendem de autistas adultos e que tratam autistas adultos e que fazem o diagnóstico em autistas adultos. Então ainda é muito difícil encontrar no nosso país, apesar de já ter melhorado muito. E também na questão da inclusão, quando são poucas ou até inexistentes as manobras de inclusão na sociedade para o autista adulto, seja na educação, na saúde ou nos outros contextos da cidadania. Em geral, quando um autista vai usufruir de algum direito, inclusive direitos previstos em lei, ou, claro, os direitos que estão previstos em lei, ele é discriminado por pessoas que desconhecem que existem pessoas autistas adultas, sem falar nas manobras de inclusão para autistas idosos, né, que aí vai piorar ainda nesse sentido, que são mais invisíveis ainda que os autistas adultos jovens, aqueles que não têm um ente próximo para dar um suporte, e onde os poderes públicos não criam nenhuma manobra de apoio, né? A gente não tem isso no nosso país, e ainda é muito raro você ver falar em residência assistida, por exemplo, num local que dê suporte para pessoas autistas idosas que vão necessitar desse suporte na falta ali de alguém que possa prover aí os cuidados, o acompanhamento que a pessoa necessite. Outra questão é a dificuldade de pertencer aos grupos que eu citei ali na juventude já, né, na adolescência, e continuam aqui na fase adulta, mas aqui a gente também abrange outras questões como casamento, lazer, mercado de trabalho, né, que também a pessoa tem essa dificuldade de pertencer nesses contextos, nos grupos sociais. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, os autistas podem casar, podem trabalhar, podem fazer uma faculdade, mas essa dificuldade de pertencimento vai afetar todas essas questões, e ela é muito presente ainda. O mercado de trabalho, e eu coloquei essa parte aqui, porque tem estatísticas aí que mostram que mais de 80% das pessoas autistas adultas estão fora do mercado de trabalho, e nós vemos aqui que existe também essa invisibilidade do autista adulto, que não vai ter essas manobras, então, como eu já falei, por parte do poder público para suprir as dificuldades dessa pessoa nessa fase de desenvolvimento, e essa pessoa ainda acaba não estando inserida no mercado de trabalho como deveria estar. Também por falta de manobras de inclusão. Estou sendo bem enfático nisso, porque realmente, enquanto essas pessoas não forem vistas, elas não vão ser trabalhadas na sociedade como uma questão de Estado mesmo, né? E o trabalho, ele está diretamente ligado à autonomia do indivíduo, né? Se a pessoa não tiver o trabalho, como que ela vai fazer para se sustentar, enfim, para se manter, já que muitas vezes não vai ter o suporte da família para sempre,
e o poder público e a sociedade ainda não enxergam essa pessoa, ou fingem não enxergar, né? E ainda em relação à autonomia, sempre é importante ressaltar, e de novo eu estou falando disso, a pessoa autista adulta tem que ser respeitada como uma pessoa adulta. Ela não pode ser tratada como criança ou como incapaz, simplesmente por ser uma pessoa autista. Então a gente tem que pensar assim nesses contextos de mercado de trabalho, de casamento, de relações amorosas e de todas as outras que estão relacionadas com a fase de desenvolvimento do adulto, né? Infantilizar pessoas, presumir que elas são incapazes é preconceito, é capacitismo. Então a gente não pode incorrer nesse fato, e o poder público menos ainda. A rigidez cognitiva também é uma característica bem presente nos adultos, independentemente do nível também, e aqui se liga um pouco aquela questão da literalidade, que claro, vai ser diferente do que eu falei lá na criança, né? Onde o autista adulto ele é mais literal, no sentido não de não entender muitas vezes figuras de linguagem, metáforas, essas questões, ironias, porque ele já aprendeu isso muitas vezes ao longo da vida. Pode ser também que a pessoa não entenda, não estou dizendo que não possa acontecer, mas muitas vezes, como eu disse, ela já aprendeu os sentidos dessas figuras de linguagem, porque o autista também aprende, né? As pessoas pensam que a gente fala das características em criança, e por isso que eu fiz questão de dividir aqui, que a pessoa autista vai ter aquelas características iguais da criança pro resto da vida. Então, às vezes, ela vai ter as mesmas características, já que rigidez cognitiva é uma característica que vem desde a infância, mas no adulto ela vai se apresentar de maneira diferente. Então, no adulto, essa questão se dá, às vezes, muito de levar as questões ao pé da letra, como a gente chama. Por exemplo, no autismo adulto ou no autista adulto, ele vai ser literal no sentido quando alguém fala que vai encontrar a pessoa às 12 horas e a pessoa chega às 12h05 ou 12h10 ou 12h20, como as pessoas fazem, e ele pode ficar muito bravo com isso, porque 12h05, 12h10, 12h20 não são 12 horas, e aí entra essa questão da literalidade, muitas vezes ligado a essa rigidez cognitiva, onde ele pôs na cabeça que o encontro era às 12, então tinha que ser às 12, qualquer coisa que sair desse roteiro vai prejudicar o entendimento, vai prejudicar a paz da pessoa ali. Então se alguém fala que vai ser dessa maneira ou daquela maneira e acaba mudando, essa imprevisibilidade ela não é bem recebida pela pessoa autista adulta também, e ele é literal no sentido que se você falou que ia ser de uma maneira, tem que ser daquela maneira. Se mudar, às vezes vai perder um pouco ali o controle, até das emoções, e de entender ou de aceitar bem que mudanças acontecem, que imprevistos acontecem. Então essa rigidez cognitiva no adulto se dá mais nesse sentido. E tem ainda uma característica que precisa ser citada aqui, e eu deixei para falar aqui nessa fase das características de autismo em adultos, mas na verdade essa é uma característica que precisa ser observada desde a infância, adolescência e até na vida adulta, que são as diferenças relacionadas ao gênero, né? Porque é importante a gente falar disso. A gente já viu lá na questão da incidência como a relação que a gente tinha era de 4 meninos para cada uma menina com transtorno do espectro autista no mundo. A gente também viu que tem explicações genéticas para ter uma relação maior do sexo masculino do que o feminino. Também a gente já sabe hoje em dia, e mais para frente em outro episódio eu vou falar mais especificamente sobre isso, que essa relação não é tão verdadeira assim, 4:1. Essa relação já vem mudando com os estudos que a gente vem tendo aí, então por mais que por muito tempo tivesse nos relatos essa relação de 4 meninos para cada uma menina, a gente já sabe que isso não é real hoje em dia, mas mais para frente, como eu disse, vou falar disso especificamente. Mas nós não podemos deixar, então, de observar que existem diferenças entre o autismo no sexo masculino e o autismo no sexo feminino. E essas diferenças, inclusive, podem afetar nessa relação de incidência. Repetindo aqui, a incidência provavelmente deve ser sim maior em homens do que em mulheres, por questões genéticas, mas não é essa de 4:1. A gente já tem bastante certeza em afirmar isso hoje. E por questões sociais, por questões de que os estudos de autismo
desde a sua origem, lá quando eu falei da história do autismo, começou a ser estudado na década de 1940, elas foram feitas, esses estudos foram feitos sempre baseados no sexo masculino. Então, o que acontece é que talvez ainda não se entenda completamente o autismo, ou como o autismo se manifesta em mulheres, né? Eu falo talvez, mas a gente já sabe que não se compreende completamente como o autismo se manifesta em mulheres. E por isso, as mulheres ou as meninas não são diagnosticadas corretamente, muitas vezes sendo diagnosticada com outras condições ou doenças antes de se pensar em autismo, né? Então a mulher chega lá, ou a menina, ela é diagnosticada com esquizofrenia, com transtorno bipolar, com depressão, enfim, várias outras questões, e o autismo às vezes não é nem cogitado, ou passa desapercebido pelos profissionais. E por que eu estou falando isso agora? Porque justamente esses estudos recentes vêm mostrando ou demonstrando essas questões que eu estou falando, de diferença de gênero. Eu vi um estudo nesse sentido de 2013, já era um estudo grande, com cerca de 2.400 pessoas, onde tinham pouco mais 300 do sexo feminino e 2.000 e tantas do sexo masculino, e ele se preocupava com essa relação, com a maneira que os sinais de autismo se apresentam nos diferentes gêneros, e se os instrumentos de rastreio funcionam ou funcionariam igualmente para ambos os sexos. Desde então, vários outros estudos vêm mostrando que o autismo em mulheres precisa ser melhor estudado, e os diagnósticos recentes de mulheres adultas vêm demonstrando também que muitas vezes na infância e adolescência essas mulheres não receberam o diagnóstico por causa que não foram consideradas essas diferenças de manifestação da condição. Então, repetindo, elas foram diagnosticadas com outras condições ou com doenças que não eram autismo. Cada vez mais estão saindo estudos recentes mostrando essa questão. Tem um estudo bem recente aí que trouxe até uma incidência de 1 para 1, quando essas questões de gênero foram trabalhadas de maneira específica. Eu vou falar sobre esse estudo mais para frente também. Mas, então, dentro daquele grupo, daquele recorte, daquele estudo, a incidência deu de um menino para cada uma menina, ou de um homem para cada uma mulher. Então, vocês veem que eliminando essas questões de gênero mesmo, ou separando, dividindo como se manifesta dependendo do gênero, você consegue rastrear bem melhor o autismo também em mulheres. Então, é importante a gente falar nessas questões, quando a gente fala em características em adultos, principalmente, mas como eu disse, sempre pensando desde lá da infância, como se manifesta diferente em homens e em mulheres, em meninos e em meninas. E claro, além dessas questões, tem muitas outras que a gente pode falar sobre características de autismo em adultos, que eu vou abordar em episódios mais para frente, mas aqui, mais resumidamente, eram essas as questões que eu queria abordar, para que talvez pessoas que assistam ou escutem esse episódio e se reconheçam nessas condições ou nesses aspectos que eu citei, também possam procurar um auxílio. Às vezes pessoas que têm outros diagnósticos, mas que aquele diagnóstico ainda não respondeu para a pessoa de maneira satisfatória, que ela vá procurar um profissional mais especializado. Isso é importante a gente falar, que todo diagnóstico, toda avaliação profissional, ela tem que responder para o paciente, para a pessoa que está sendo atendida, de maneira que satisfaça, que traga realmente uma resposta que faça ela entender como que ela existe no mundo, como é que ela se apresenta no mundo. Então, muitas vezes, principalmente as mulheres, repetindo, recebem um diagnóstico que não traz essa resposta. Então, a mulher recebeu lá o diagnóstico de depressão, mas ela não sente que é aquilo que está manifestando nela. Ela recebeu um diagnóstico de transtorno bipolar, mas ela não sente que é aquilo que explica a existência dela desde a infância. E às vezes sim, a pessoa tem, tanto o homem quanto a mulher, como uma comorbidade, uma condição coexistente, e essas questões, transtorno bipolar, depressão, toque, TDAH, tudo isso pode ocorrer junto com o autismo. E eu vou falar disso no próximo episódio, sobre as comorbidades e as condições coexistentes. Mas, às vezes, não é a questão principal. Não é o que vai responder toda a angústia que fez a pessoa procurar por uma avaliação. Então, por isso que eu quis enfatizar bem nesse ponto aí, nesse quesito. E dentre essas outras características que eu citei no adulto aí, se você quiser comentar aí
qual a característica que mais acontece com você. Aí a gente pode citar a disfunção executiva, que continua na fase adulta, questões da teoria da mente, que continuam na fase adulta. Então, tudo isso a gente pode ainda pensar que o adulto continua manifestando. Claro, em maior ou menor intensidade, com maior ou menor prejuízo às relações dessa pessoa, dependendo das ações a que ela foi submetida, dependendo das terapias a que ela foi submetida, né? Como eu disse, muitas dessas pessoas, elas não tiveram diagnóstico na infância, muitas tiveram diagnóstico na fase adulta e não conseguem fazer um acompanhamento adequado. Muitas, apesar de ter uma suspeita, acham que o diagnóstico não vai ajudar tanto assim, não vai mudar tanto sua vida, né? É entendível pensar assim, porque a pessoa passou a vida inteira superando as dificuldades, criando manobras por ela própria para superar essas dificuldades, então ela às vezes não enxerga onde que uma terapia, que um acompanhamento psicológico pode ajudar, mas eu garanto que pode muito. Então é importante a gente ficar ligado nesses sinais e entender que, de novo, o autismo está muito longe dos estereótipos que a sociedade pensa que a pessoa autista tem que apresentar e como tem que apresentar. E às vezes esse estereótipo está na gente mesmo e que impede que nós mesmos pensemos que possamos sermos pessoas autistas. Então, às vezes por você já trabalhar, quando eu falo assim, que as pessoas pensam que o autista não pode trabalhar, não pode casar, não pode fazer faculdade, dentro dessas pessoas estão também pessoas autistas que pensam assim, e que estão convivendo com dificuldades e sendo autistas durante toda a vida ali, como é o que acontece, e acham que não podem ser autistas justamente por essas questões também. Porque também há o desconhecimento nessas pessoas, elas também estão inseridas nesse contexto social que prega esses estereótipos. Então fiquem ligados aí, prestem atenção. Muitas famílias em que as crianças são diagnosticadas depois vêm a ter o diagnóstico de pais, ou das mães, ou dos tios, né? Às vezes pensa lá no avô, que às vezes não está mais, já faleceu, ou até o avô que está muito velhinho, pensa, nossa, sempre foi assim, sempre apresentou essas características também, ninguém nunca pensou, porque claro, se os adultos jovens já são difíceis de serem diagnosticados na infância, imagina os idosos, raramente eram diagnosticados na infância porque não se falava no diagnóstico. Então tudo isso está envolvido aí com o autismo em relação aos adultos, né? Claro, tem muitas questões, como eu disse, muitas coisas muito mais complexas. Sempre eu tento falar algumas aqui nos episódios. Não tem como falar de todas, até porque cada pessoa apresenta de maneira diferente. Mas eu trago algumas para as pessoas poderem entender um pouco o contexto geral. E é isso que eu tentei fazer aqui. Então é isso. Se você gostou do episódio, curte, compartilha, comenta, deixa a sua pergunta que a gente vai responder. Deixa a sugestão de tema para os próximos episódios e a gente continua sempre trazendo aqui informações relevantes e sempre que ocorrer alguma mudança nas questões de estudos, de pesquisas científicas, a gente também vem trazendo aqui para todo mundo ficar ligadinho. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Você está ouvindo o OndaCast, o podcast da Onda Autismo sobre TEA, trazendo informação e entretenimento com respeito ao protagonismo e à representatividade.